é Patrícia Baroni, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ e participo do Complexo de Formação de Professores. Esta entrevista ela faz parte do ciclo de ações virtuais em tempos inéditos, promovido pelo Complexo de Formação de Professores, que tem por objetivo contribuir para a consolidação de espaços de diálogo entre a universidade e as escolas públicas de educação básica. Este ciclo de ações ele se desenvolve em torno de 3 eixos. O eixo 1, mundos impossíveis, reflexões sobre o nosso presente. Eixo 2, ser e tornar-se docente hoje. E eixo 3, escola pública, uma articulação necessária entre ciência, arte e cultura. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas redes sociais. E hoje nós vamos ter a alegria de receber, né, uma entrevistada muito especial, que é a Luana Carvalho, da Direção Nacional do Movimento Social dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio de Janeiro. Luana, seja muito bem-vinda. Olá, Patrícia. Olá a todos aí que participam desse complexo de estudos. É um prazer estar aqui contribuindo aí para essa formação em períodos tão difíceis, né, que a gente está vivendo agora no momento, e que é um momento também assim que a gente tem que refletir muito, né, sobre esse mundo atual que a gente vive, mas que também é um momento muito propício para a gente estudar e se formar, né, e até para a gente sair diferente aí. De que mundo é esse também que a gente quer construir. Então, muito obrigada, né, por ter sido convidada aí a participar dessa formação aí para educadores, que tem uma tarefa tão importante nesse momento, né? Nossa, imagina, nós, Complexo, é que agradecemos imensamente as suas contribuições. E aí, já puxando um pouco desse gancho que você traz para a gente, de analisar, né, esses tempos inéditos, esses tempos de hoje, e também projetar coisas para o que está por vir, né? Eu já vou começar conversando com você um pouco sobre esse momento que é inédito, né? E desde o início da pandemia, né, frente a tantos ataques sofridos pelos movimentos sociais, o MST ele vem promovendo inúmeras ações, sejam de combate à fome, de promoção da igualdade, de luta pela visibilidade LGBTQI, e dentre outras incontáveis iniciativas, né? Luana, você poderia falar um pouco para a gente sobre esses enfrentamentos cotidianos, né, que os movimentos sociais têm vivido, têm passado, e essas ações que vocês têm promovido no tempo presente? Bom, o MST, uma das primeiras atitudes que a gente teve, né, assim que foi instalada aí a quarentena, né, assim que foi detectado a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, e a gente tira no MST, né, como deliberação a quarentena, o isolamento social nas nossas áreas de reforma agrária. Então, assim, uma das primeiras atitudes que a gente tem a gente sabe que a situação na cidade não é fácil, né? A gente sabe que esse período de pandemia, ele potencializa, ele aumenta uma crise social que já estava instalada no Brasil há muitos anos, né? E que a fome, a miséria, elas aumentam também nesse momento, que a gente sabe que o isolamento, ele não é, ainda que necessário, que a gente defenda e que a gente coloque como posicionamento o isolamento, mas a gente sabe que ele é um privilégio também. Porque nem todas as famílias brasileiras elas têm condições de fazer o isolamento, né? Como ele tem que ser feito, né? Você faz um isolamento na medida do possível, que você precisa garantir a reprodução da sua vida, né? Então, nós da MST nós tiramos como uma das primeiras atitudes, né, de enfrentamento a esse vírus proteger os nossos territórios, então assim isolar os nossos territórios para que a gente não tenha a entrada do vírus, né, dentro do nosso território, mas também contribuir com a cidade, pensar de ações de solidariedade. Assim, a nossa tarefa, e quando a gente faz a luta pela terra, é no intuito de descentralizar a terra, democratizar a terra, para que a gente possa ter, primeiro que a terra possa ser acessível, segundo que a gente possa produzir alimento.
Então, a nossa função principal é produzir alimentos. Então, assim, nesse tempo de pandemia, é pensar como é que a gente poderia contribuir com aqueles que estão em situação mais vulnerável. É com aquilo que a gente sabe fazer, com aquilo que a gente tem como função principal na luta pela terra aqui no Brasil, que é produzir alimento. Então, imediatamente, nós iniciamos no Brasil inteiro diversas campanhas de solidariedade, seja de doação de alimentos mesmo in natura, né? Seja organização de marmitas, de quentinhas, né? Para distribuição de refeição para trabalhadores vulneráveis, moradores em situação de rua. Hoje, a gente já distribuiu mais de 500 toneladas de alimentos do MST para as periferias, né, para a cidade, para as capitais, também no interior do Brasil inteiro. E para nós, esse é um ponto muito importante, porque é pensar a solidariedade, mas é pensar a solidariedade não dando aquilo que... É uma outra lógica de solidariedade, né? Pensar assim, não dando aquilo que me sobra, mas é repartindo aquilo que eu tenho. As nossas famílias, assim, não vamos ser iludidos e achar que as nossas famílias na MST, assim, são ricas, né? A gente vive numa situação, a gente tem condições de produzir o nosso alimento, a gente não passa fome, mas a própria falta de política de reforma agrária no Brasil coloca muitas das vezes as nossas famílias em situações também, assim, bem precárias, né? Passar fome a gente não passa porque a gente tem ali uma terra que a gente planta e a gente come ali aquilo que a gente planta, mas a gente vive uma situação de precarização muito grande em outras áreas, né? Mas pensar a solidariedade para nós, né, é pensar de que nesse momento histórico você tem aí o aumento do desemprego, o aumento de uma crise social que já estava colocada no Brasil, já desde a crise econômica, né, das contradições que existem, né, entre os ricos e os pobres no Brasil. Pensar a solidariedade para nós é pensar que a gente precisa, a partir da produção da nossa de alimento, que a gente precisa que esse alimento ele possa chegar a todas as famílias da classe trabalhadora e que ele possa ser um alimento que vai sustentar, vai minimizar, né, todos os problemas que a gente sabe que tem milhares de famílias aí que estão passando. Assim, a nossa situação não é fácil, porque desde do golpe de 2016, e aí se acentua com a própria eleição de Jair Bolsonaro em 2018, né? Você tem uma onda crescente de criminalização da luta pela terra. Então, assim, você tem vários companheiros nossos, né, que estão à frente das ocupações de terra, né, que vêm sendo criminalizados, que vêm sendo presos, que vêm sendo julgados e condenados. E você tem um aumento da violência no campo, né? Você tem uma legitimação por parte do governo federal de uma legitimidade para que fazendeiros, capangas, né, segurança privada possa atacar trabalhadores, né, que estão nas ocupações, possam atacar camponeses, agricultores familiares, né, a fim de proteger a propriedade privada. A propriedade privada, assim, nessa lógica hoje que o Brasil se encontra, ela está acima da vida, ela está acima do ser humano. Então, assim, com o discurso da propriedade privada, da defesa da propriedade privada, você tem a legitimidade para matar. E aí a gente vê como é que esses números aumentam nos últimos anos, né? Assim, a violência no campo, ela tem, assim, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, que organiza, né, esses dados anualmente, e ela vem mostrando como é que desde 2016 esses números eles só vêm aumentando, eles só vêm se multiplicando. Então, a gente vive um estado assim muito complexo, né, de um grande aumento da violência. Então, assim, que o nosso povo que está nas áreas de assentamentos precisam se resguardar, né, precisam ter todas as questões de cuidado e de segurança, né, para garantir a nossa sobrevivência.
E aí, assim, e aí vem esse momento de pandemia em que também é importante e é fundamental com que a gente exerça a nossa solidariedade, que a gente possa mostrar para a cara da sociedade também, assim, qual é a função e por que a gente ocupa a terra. De alguma forma, esse momento, ele traz para a gente uma justificativa, né, para toda a sociedade. Por que a gente está ocupando terra? A gente está ocupando terra porque a gente quer descentralizar a terra e a gente quer produzir alimento. A gente não quer deixar a terra para especulação, a gente não quer deixar a terra para monocultura, né, para os commodities agrícolas. A gente quer terra para produção de alimentos e que esse alimento seja um alimento saudável, que seja um alimento que chegue à mesa do consumidor com um preço justo. E isso acho que a gente vem conseguindo demonstrar agora. Eu acho que, Luana, você vem trazendo para a gente assim, acho que 2 pontos muito importantes nessa conversa. Né? Uma é essa questão da solidariedade que você traz para a gente, que se diferencia muito do assistencialismo, né, convencional, né, que é a coisa de você pegar o que te sobra, né, mas trazendo uma solidariedade que se pauta na igualdade, na partilha, na divisão. Eu acho que essa ideia é uma ideia bem cara, né, que precisa, nesse momento tão emergente, tão inédito, né, ser difundida e divulgada. E a outra questão é essa naturalização da violência contra os movimentos sociais, né, que, apesar de estar aumentando neste momento, a gente sabe disso, é uma violência que ela é uma naturalização que ela é histórica, né? Eu acho que a história do movimento social ela se confunde, de certa forma, com essa história de enfrentamento, né, que os movimentos sociais precisam ter o tempo inteiro, sobretudo o MST, com toda a sua força, com toda a sua potência, né, ao longo de toda a sua trajetória. Então, assim, falando um pouco de trajetória, eu queria entender um pouquinho, conhecer um pouco dessa história do MST no estado do Rio de Janeiro, sobretudo, e do setor de educação que o MST tem, né? Pautada nessa questão da produção do alimento e da reforma agrária, que é a base da luta, né, do movimento social, há também a preocupação com os processos educativos e ao setor de educação. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é essa história, né, de relação do movimento social com a educação. Da nossa concepção de educação. Então, a partir daí, a gente vai construindo a nossa concepção de educação. Então, a gente vai fazendo a nossa luta por escola e, ao mesmo tempo dessa luta por escola, a gente vai fazendo a luta, então, para que nessa escola seja implementado um modelo, uma concepção de educação que a gente acredita e que seja uma educação emancipadora e não que reproduza aí essa exclusão escolar que a gente tem hoje na educação, principalmente na educação básica, né? E aí aqui no Rio de Janeiro, assim, ano que vem a gente vai fazer 25 anos do MST aqui no Rio de Janeiro e infelizmente, assim, uma luta muito grande ainda aqui nossa no estado é a luta pelo acesso à educação. A gente tem em torno de 20 áreas de assentamento aqui no estado, né, elas estão hoje distribuídas em 4 regiões aqui do estado do Rio, né? Que a gente vai chamar da região norte fluminense, a região Lagos, que compreende ali Macaé, Rio das Ostras. Nós temos a região Baixada Fluminense e a região sul fluminense. Em torno de 20 áreas aí da reforma agrária. E a gente ainda tem assim um quantitativo muito reduzido de escolas. Então assim, a nossa luta aqui no estado do Rio ainda é uma luta muito pelo acesso e pelo direito à educação. A gente tem uma realidade nas nossas áreas de uma juventude que não tem acesso à escola, uma juventude que acaba tendo que optar, né, e muitas vezes parando de estudar para continuar no assentamento e aí ajudar os seus pais
né, na roça, mas que acaba interrompendo o seu processo escolar. E essa juventude, quando opta, né, por dar continuidade ao processo escolar, muitas das vezes tem que sair do assentamento e morar com parentes aí nas periferias das cidades para que consiga dar continuidade. Então, a gente não tem escola, as poucas escolas que a gente tem são do ensino, o primeiro segmento, né, educação básica. A gente tem, né, poucas áreas de assentamento em que a gente tem o transporte escolar. Então, a gente tem realidade, por exemplo, nos assentamentos nossos na região norte fluminense, que você tem que sair de casa às 5 horas da manhã, porque é o horário que passa o transporte escolar, porque ele vai pegando, ele passa em várias outras áreas, é distante, até chegar na escola. Então, esse estudante ele já chega na escola exausto. Você tem que acordar 4 e pouca da manhã, sair de casa às 5 horas para começar a estudar às 7h30 da manhã, você já chega na escola exausto, né? E você retorna da escola lá pelas 3 horas da tarde, né? Então, é muito desgastante. Então, assim, a gente tem essa luta muito grande ainda aqui no Estado, que o Estado reconheça a educação do campo e, a partir desse reconhecimento, também pense políticas públicas, pense investimento, pense construção de escola nas áreas rurais, né, para que a gente garanta o acesso da nossa juventude também à educação. Ah, que bom que você trouxe essa questão da educação do campo, né, que sempre foi vista de uma certa forma como um anexo, né, da educação, né? Como acho que você já tinha falado na sua resposta anterior, essa ideia de que para quem tem menos condições, o pouco basta, e não é isso. Não é isso, né? É uma ideia absolutamente equivocada, né? Então, assim, a educação do campo também, de certa forma, ela se coloca nesse cenário geral da educação como um anexo, como se para ela o pouco bastasse. Não precisa ter escola, não precisa ter material específico, não precisa ter engajamento político, né? E aí eu vou trazer uma questão, Luana, que numa outra entrevista que nós fizemos aqui no Complexo de Formação de Professores, no nosso ciclo de ações virtuais, o professor emérito da UFRJ, o professor Luiz Antônio Cunha, ele trouxe uma questão muito importante para a gente, né, que foi justamente o quanto, né, os movimentos sociais atuam na promoção de ações, né, de educação política nas escolas públicas, sabe? Então, o professor Luiz Antônio Cunha trouxe essa questão de que não é partido político que atua na escola pública hoje. Quem está fazendo esse trabalho político-educativo nas escolas públicas é o movimento social, né? E aí é isso que eu trago. Eu fiz a minha pesquisa, na ocasião do doutorado, eu fiz a minha pesquisa e, inclusive, acompanhei uma escola municipal na Baixada Fluminense, que ficava próximo a um assentamento, e eu percebia o quanto que o movimento social ele tinha essa ação, esse trabalho político realizado junto à escola, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com você agora, perguntar sobre de que forma que o MST ele se articula com as escolas públicas que já existem, né? A gente sabe que há uma carência grande de escolas, que a gente tem um processo de fechamento das escolas do campo que é aterrorizante no Brasil, é uma coisa assustadora, mas as escolas que hoje estão próximas aos assentamentos, as escolas que estão funcionando próximas aos assentamentos, não nesse momento de pandemia, mas esse vínculo ele existe, né? E como é que se dá essa ação política educativa junto às escolas? O microfone está desligado, Luana. Verdade. Aí vai ser editado, tá? Pode ficar tranquila. É interessante essa questão, porque, assim, quando a gente fala que a gente quer uma escola nossa, né, a gente está lutando pela escola pública, né? O MST defende a escola pública. A gente não quer uma escola privada do MST. A gente luta para que o Estado cumpra o dever dele, que tá colocado na Constituição, né, que é a universalização da educação, e para que construa escolas públicas nas nossas áreas de assentamento de reforma agrária. Então, assim, a gente defende a escola pública. É interessante, eu digo, porque quando
na própria campanha do Bolsonaro, né, em 2018, e ele fez vários vídeos aí falando do MST, né, inclusive propondo, né, como política para a educação do campo. Bom, que ele vai dizer educação rural, né? Óbvio que ele não tem esse refinamento aí dos conceitos, mas ele vai dizer que do ensino à distância, né, de colocar ele fala isso em vários vídeos, né, de colocar educação à distância nas escolas rurais para que saiam da mão do MST, para que o MST não pare de fazer a doutrinação, né? E aí você tem também, assim, logo depois que ele vence, você tem alguns deputados aí do PSL entrando com pedido no Ministério da Educação para o fechamento das escolas do MST. Como se nós do MST tivéssemos alguma escola. Assim, a gente não tem escola nenhuma. Assim, todas as escolas são públicas. Então, o Ministério da Educação, ele não tem esse poder de fechar uma escola que é municipal ou que é uma escola estadual. Isso é uma atribuição do poder municipal e do poder estadual, e não do Ministério da Educação, né? Sim. A nossa proposta de educação, ela está baseada numa perspectiva de uma educação pública, de uma educação acessível para todos, de uma educação que seja de qualidade, que esteja e que seja construída, né, a partir desses sujeitos sociais que dali compõem a comunidade escolar, né? Então, é pensar uma educação que seja construída, né, junto com os pais e familiares, mas que seja construída também dentro de uma perspectiva daquele território. Né, que seja uma educação que tenha um significado para aqueles sujeitos, que ajudem eles, crianças, né, e jovens, a entender a sua realidade, a compreender a sua história, para a partir daí se projetar para a construção de um mundo novo, né, que se possam projetar aí para a luta. Então, a nossa educação, ela é sempre uma educação que dialoga, né, com os diferentes atores, né, seja os educadores que estão lá, seja a comunidade escolar, seja a própria gestão pública, né, que pense e que seja uma educação que tenha um significado para essas crianças e jovens, né, que não seja uma educação que como eu posso dizer, assim, que não tem nenhum aspecto da realidade, né? Que você construa, que você parta, né, da realidade que aqueles sujeitos estão inseridos, mas a partir dali também que você consiga sistematizar os conhecimentos, né? A gente não é contra, né? Que eu já ouvi dizer assim que a gente não que a gente é contra o conteudismo. Isso não é que a gente não é contra o conteúdo ele é fundamental para a produção do conhecimento, mas a gente precisa pensar que esse conteúdo ele não pode ser um conteúdo isolado, um conteúdo que esteja alienado, né, da perspectiva de vida e da identidade desses sujeitos, né? Tem que ser um conteúdo que ajude esses sujeitos a pensar e a formular as suas questões e a projetar um mundo novo. E aproveitando um pouco, você falou essa coisa dos educadores, né? A preocupação, além da formação das crianças, jovens e adultos dos assentamentos, também tem uma questão dos professores que a gente forma, né? Seria muito interessante, assim, a gente, uma das questões que muito me impulsiona é a questão de formar o professor, justamente para atuar nesses espaços, né? Que também precisam ser professores que conheçam a luta, que conheçam as questões dos movimentos sociais. Enfim, aí vamos conversar então um pouco sobre essa questão de tornar-se docente hoje, né? Tornar-se professor hoje. Eu trabalho na Faculdade de Educação, né, formando professores na Faculdade de Pedagogia. Nós temos 27 licenciaturas lá na UFRJ, então, assim,
A gente está formando muita gente, muito professor. E eu acho que assim, eu sinto a falta, né, dessa escuta dos movimentos sociais, né, que tem uma ação tão importante, uma ação formativa tão importante, de que eles digam para a gente também, de certa forma, o que o movimento social considera importante na formação de professores, né? Então, que saberes você do MST, né, enfim, pode trazer para nós que somos formadores, professores formadores de professores, né, na universidade, que saberes são esses que vocês consideram que são relevantes, sejam trabalhados dentro das universidades? A universidade, ela é um espaço fundamental assim para nós do MST, né? E a gente tem uma parceria com a universidade, assim, desde o início também do MST, porque a gente entende o papel que a universidade tem, né, da função social que a universidade tem e como é que ela pode contribuir, né, na formação de sujeitos aí revolucionários, sujeitos que pensem o mundo novo. Então, desde os primeiros cursos de formação, de educação, que a gente organizou, né, no MST, a gente sempre contou com a parceria, a gente sempre construiu isso junto com a universidade, né? E aí, quando você vai pensar, né, na própria formação de educadores, né, a gente vê como é que esse papel, então, ele está colocado e quanto que é importante, né, para você pensar numa educação que seja diferenciada, numa educação que seja emancipadora desses sujeitos, né? Como é que esses educadores eles têm um papel fundamental, né? Muitas das vezes a gente chega nas nossas escolas, né, nas escolas que a gente conquista, e nem sempre são educadores que já vêm das nossas áreas, né? Tem muitos lugares que a gente consegue, né, formar os nossos próprios educadores dos assentamentos que vão dar aula nas escolas do campo, mas tem lugares que a gente não consegue, tem lugares assim, você tem um concurso público e é aquele educador que passa no concurso público e é ele que vai lá. Geralmente, quem vai para a escola do campo é aquele que passou em um dos últimos lugares no concurso público, porque você tem o direito a escolher, né? Mas quando você é um dos últimos, as escolas centrais, né, da cidade já foram escolhidas, só resta aquelas escolas do campo e você acaba sendo, né, se colocando. Então você já chega na escola assim com uma rejeição de que a escola é longe, de que a escola é difícil acesso, né, de que ali, por outro lado, você chega sempre com são esses preconceitos, né? Você chega com a ideia de que ali qualquer coisa que eu fizer, assim, tá bom, porque não vai ter ninguém assim pegando no meu pé, né? Não vai ter ninguém de olho na qualidade da educação, né? Porque é uma escola distante, é uma escola com com quantidade pequena de alunos, né? Então não tem aquela pressão que as secretarias de educação fazem para escolas maiores. Então esses são vários preconceitos que você tem, né? E aí coloca assim para nós a importância de uma formação dos educadores, né? Principalmente nas universidades, que seja que essa educação ela também dê conta, né, de trabalhar a educação do campo, a especificidade da educação do campo, para que esses educadores eles possam ir para as escolas do campo, que eles tenham clareza, né, e que eles tenham a opção de escolha, né, de ir para uma escola do campo porque estão escolhendo, porque é ali que querem trabalhar e não porque são jogados, né, pela Secretaria de Educação. E a universidade, ela tem... Uhum. Não, eu queria só complementar, eu queria só complementar esse comentário, porque eu fui professora em escola do campo antes de ter ingressado na universidade como professora, né? Eu fui professora em escola do campo, né? E claro que assim o que você fala tem muito do que acontece de uma maneira mais geral mesmo, né? A escola do campo acaba sendo a última opção de escolha, né? Pela distância, enfim, por um conjunto de questões, né? Mas assim
também, por exemplo, meu caso, né? Eu fui aprovada, eu lembro que eu passei em primeiro lugar no concurso e a minha escola, minha opção foi pela escola do campo. E assim, de certa forma, é um trabalho que eu concordo muito com você. A universidade falta muito, tem muita carência dessa ideia de que a educação do campo é uma modalidade, né, que precisa ser mais divulgada, de disciplinas específicas, né, porque existem pesquisas que mostram, né, que o Brasil é muito mais rural do que urbano. Então, essas escolas que têm características, né, de escolas do campo, né, que têm conteúdos que são muito específicos daqueles espaços, que vão contar com o movimento social ao lado delas ali, né, com trabalhadores, com agricultura familiar, com um conjunto de condições que são muito mais próximas da realidade daquela escola, recebem muitas vezes um currículo que é um currículo distanciado dessa realidade, né? E é esse currículo distanciado dessa realidade das escolas do campo que muitas vezes é o currículo que a gente tem que ensinar na universidade, né? Tá aí a Base Nacional Comum Curricular, que não me deixa mentir, né? Então, eu acho que é bacana você trazer essa história de que a gente precisa, de certa forma, dizer que trazer a modalidade da escola do campo, da educação do campo, para o espaço da universidade, mesmo que essa universidade esteja instalada num espaço urbano, enfim, né? No meu caso mesmo, foram quase 20 anos trabalhando em escola do campo, morando em área urbana e encantada com as especificidades desse lugar, né? Desse espaço-tempo que é a escola do campo. Mas é isso, assim, a universidade ela precisa trazer a educação, não só a educação do campo, né? A educação quilombola, a educação indígena, toda essa diversidade que existe no campo da educação. E quando você está na universidade, né, nos cursos, principalmente aí ligados às licenciaturas, é uma tarefa da universidade trazer essa dimensão da diversidade, né? Porque se coloca como se existe uma educação que é aquela educação única, formatada da periferia, das escolas, né, aglomeradas, que você tem aí 40, 50 alunos, das escolas superlotadas, então assim, que é a escola da periferia, que é a educação pública. Você tira esse retrato da educação pública, que a educação pública é aquilo. E você não apresenta toda uma diversidade que existe, né? E dentro da própria cidade, né? Uma coisa é você trabalhar trabalhar dentro da favela, né? Outra coisa é você trabalhar em outras regiões dentro da cidade. Então, a educação por si só, ela é de uma diversidade gigantesca que muitas das vezes a universidade não traz esse elemento da diversidade. E aí é isso, você vai formar, né, professores, né, que estão formatados ali para aquele tipo de educação, para aquele tipo de pedagogia, e quando se deparam, né, com o novo, muitas vezes rejeitam, né, mas também muitas vezes abraçam e descobrem, né? Eu acho que é isso, assim, o educador ele tem que ter esse processo de formação para ele ter clareza e entendimento, né, de toda essa diversidade, que ele possa escolher, assim, eu quero dar aula na cidade, mas eu também quero dar aula no campo, eu também quero dar aula para uma comunidade indígena, aqui no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma cidade, de um estado, né, que você tem uma concentração de 98% da população em área urbana, mas a gente tem comunidade indígena aqui no Rio de Janeiro, a gente tem escola em comunidade indígena, a gente tem escola em comunidade caiçara, quilombola, ribeirinhos, pescadores, né? A gente tem ilhas aqui no Rio de Janeiro que a gente tem escola, então assim, é toda uma diversidade de educação que muitas das vezes esse educador que está na universidade, que ele desconhece toda essa possibilidade, e aí ele vai para dentro da escola cheio de preconceitos, né? E eu acho que por isso que quando a gente também trabalha com a educação, e quando a gente vai para a escola fazer esse diálogo, né, da educação do campo, né, trabalhar com a direção, a gente sempre zela muito pela ideia
da formação com os educadores. Nossa formação com os educadores ela também tem que ser uma formação permanente, né? Não pode ser uma formação só que também está lá na universidade, que a gente sabe essas deficiências da universidade. Então, a educação ela também tem que pensar numa educação que seja permanente. Então, a gente costuma trabalhar, né, e pensar processos formativos com esses educadores dentro que estão lá na sala de aula, que estão lá lidando com todas as dificuldades, né, que tem uma escola do campus. A gente já vive, né, uma precarização da educação pública em geral. Quando a gente vai lá para aquela escola do campo, a gente vê que essa precarização é muito gigante, né? Que você não tem recurso, você não tem material didático, você não tem muitas vezes acesso à escola, chove, o educador não consegue chegar na escola, a criança não consegue chegar na escola, né? Então você tem uma série de outras dificuldades que estão colocadas para a educação do campo. Então você pensar esse processo de formação continuada com esses educadores, para que eles se sintam sujeitos dessa educação, eles não se sintam simples repassadores de conteúdo, né? Mas que eles possam se sentir sujeitos assim, da construção de uma educação diferenciada, de uma educação do campo que seja referenciada aí nesses sujeitos que estão lá presentes, que inclusive assim você possa ter a própria relação, né, e articulação desses educadores com a própria comunidade escolar. Isso é fundamental para a educação. Eu concordo, super concordo com você. Eu acho que realmente são processos necessários na formação docente, né? Mas assim, agora sim, pensando para além da questão da escola, né, da instituição escolar em si, mas pensando na potência formativa mesmo dos movimentos sociais, né, falando da universidade, né, especialmente nesses tempos inéditos, como é que poderiam ser essas redes, né, que são tecidas entre esses dois espaços de complexidade, né, a universidade e movimento social? Né? De que forma que a universidade pode contribuir para os movimentos sociais e de que forma os movimentos sociais podem contribuir para a universidade? Você já falou para mim que existe uma parceria, de fato, sempre foi. Como é feita essa parceria e como essa parceria pode se estreitar mais? Essa parceria é fundamental, né? Mas, assim, nós do MST, a gente pode dizer que a gente tem uma história, né, de relação, desde o início do movimento, com... A gente não pode dizer, talvez, assim, com as universidades, né? Porque a universidade também é algo muito amplo e muito... É um conjunto de professores e de departamentos e que não necessariamente estão na mesma sintonia, né? Assim, é muito complexo dizer assim, a gente tem a parceria com muitas universidades, né? A gente tem parceria com muitos professores comprometidos que estão ocupando as universidades públicas brasileiras hoje e que reconhecem, né, o papel do movimento social, reconhecem, né, a necessidade dessa própria tripé, né, que se fala da universidade, do ensino, da pesquisa e da extensão, e que reconhecem o movimento social como um sujeito da universidade dentro desse tripé, né? Não só para a extensão, mas para o ensino e a pesquisa também, né? Então, eu penso que esse é um passo, né, importante quando você tem esse reconhecimento do movimento social como sujeito e não como um mero objeto de pesquisa, porque também é um problema que a gente enfrenta muito nas nossas áreas, né? O professor que vai lá, que vai para dentro, que pesquisa e que depois, assim, qual é o retorno que traz para a comunidade? Passa lá, né? Entrevista, faz uma porção de coisa e aí depois publica sua pesquisa, participa de eventos e qual é o retorno que esse professor ele traz? Isso é um problema histórico também que a gente acaba enfrentando em muitos lugares, mas
a gente sempre parte da compreensão de que a universidade, o professor, né, que está dentro da universidade, que quer ter uma relação, que quer ter um trabalho, né, com o movimento social, ele tem que partir de um pé de igualdade. Né? Entender que ele está num campo privilegiado, né, que tem como função aí a produção do conhecimento, então ele tem instrumentos, né, que o propiciam a essa produção do conhecimento. E você tem, assim, movimentos sociais, territórios, comunidades, sujeitos, né, que estão lá vivenciando na sua realidade, produzindo conhecimento também, construindo conhecimento, né, que pode não ser um conhecimento científico, mas construindo um conhecimento a partir da experiência vivida, a partir da prática realizada, né, que em articulação, né, com essa produção mais científica, né, do conhecimento, você pode avançar e você pode construir novos processos. Então, quando você se coloca nesse pé de igualdade, né, de saber que é aquilo, eu tenho muito a ensinar, mas eu também tenho muito a aprender, né? Seja eu, pesquisador da universidade, seja uma pessoa, um sujeito que está lá num determinado território, né? Eu tenho muito a ensinar, mas eu também tenho muito a aprender. Então, quando você se coloca nesse pé de igualdade entre sujeitos, né? E pesquisa e ciência, né? Você consegue construir. Assim, a gente tem parcerias muito, muito boas aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A nível nacional, assim, a gente realiza, por exemplo, anualmente, esse ano que a gente, assim, realizou online, né? Porque agora o mundo é online, né? O mundo é virtual, mas a gente realiza já há alguns anos a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que é uma atividade que geralmente acontece no mês de abril, no período aí das nossas lutas, da Jornada de É o abril. Jura, né? É a Jura. E, bom, a gente consegue mobilizar aí mais de 50 universidades no Brasil inteiro, né? Sejam estaduais, federais e até algumas particulares também, que a gente leva esse debate, né? E aí, assim, das áreas mais diversas do conhecimento, né? Seja da saúde ao direito, à engenharia, à educação, assim, às áreas agrárias, assim, de diversas áreas do conhecimento que eu estou dizendo, né? E que se propõe, né, nesse mês de abril, fazer os debates, trazer o debate da reforma agrária para dentro da universidade, dizer assim, eu na penúltima jura que teve, por exemplo, aí na UFRJ, né, que a gente tem uma articulação grande com a UFRJ, eu fui participar de um debate na farmácia, né, sobre a jura. E era um debate, inclusive, sobre o uso medicinal da cannabis, né? E aí, assim, o que a reforma agrária tem a ver com isso, né? Como é que a gente debate essa questão a partir das populações que vivem no campo. Então, a Jura ela tem sido um espaço assim de aberturas de muitos diálogos dentro das universidades e que a gente possa, né? E aí é isso, assim, dentro desse pé de igualdade que eu falei anteriormente, você tem debates que são construídos dentro da universidade, em que vai os movimentos sociais, né? Vai a nossa base social para dentro da universidade, fazer o debate, fazer feira, né? Falar sobre exposição de vídeos e exposições de fotos. Então, o nosso povo indo para dentro da universidade, né? Ocupando a universidade para fazer esse debate, mas você também tem, né? Os estudantes que participam desses espaços de formação, indo para as nossas áreas de assentamento, né, para conhecer a nossa realidade também, para entender, né, a nossa realidade, as nossas dificuldades e pensar como é que a universidade pode contribuir nesse enfrentamento das dificuldades. Então, a Jura, ela
ela coloca, né, a Universidade e o Movimento Social nesse pé de igualdade, né, no sentido de produzir conjuntamente, né, um conhecimento que seja socialmente necessário, socialmente viável, né, para a melhoria da qualidade de vida e a melhoria das condições humanas que a gente vive. A jornada é maravilhosa mesmo. Foi realizada na UFRJ. Acho que no ano passado foi realizada na Unirio. Sim, aqui no Rio a gente consegue, todas as universidades públicas já vêm há uns 5 anos participando. Então a gente tem o FRJ, não só o FRJ da cidade do Rio, mas também do interior participa. A gente tem a UF também que participa, os campi no interior. A gente tem a Universidade Rural, a Unirio, a UERJ, o ENF, né, lá em Campos. Então, aqui no Rio a gente consegue. Todas as universidades, os Cefetes também têm participado nos últimos anos, IFES e FRJ. Então, você tem um conjunto grande aqui de universidades aqui no Rio de Janeiro que participam das atividades. É o tipo de iniciativa que traz esperança para a gente, né? De uma parceria, de entrelaçamento, de crescimento, de formação. E pensando, finalmente, né, com Paulo Freire, para a gente já se encaminhar para o fim dessa nossa conversa, que é maravilhosa, que eu estou adorando, estou aprendendo muito, obviamente. Vamos pensar junto com Paulo Freire, né, na pedagogia da esperança e pensar no esperançar nesses tempos difíceis, né? Luana, como é que você imagina, assim, trazendo a sua experiência junto ao movimento social, né? Que mundos você acredita que ainda seriam possíveis nesses tempos difíceis, né? Que mundos a gente pode sonhar? O mundo realmente não está fácil, né? E eu acho que essa pandemia, ela não é que ela traga desafios novos, né? Mas eu acho que ela expõe os desafios que a gente tem pela frente, né? Porque a gente vive uma crise social, uma desigualdade social gigante aqui no Brasil, né? Histórica. E só que essa crise sanitária, né, essa pandemia, eu acho que ela traz assim aos nossos olhos, né, aquilo que aparentemente assim a gente conseguia desviar e botar para debaixo dos panos, como se o Brasil fosse um país da harmonia, de que tudo estivesse bem. Eu acho que essa crise sanitária ela expõe, né, toda essa desigualdade. Assim, a desigualdade do acesso à terra, ela é fundante para a gente pensar a desigualdade social, né? Você tem, né, na década de 70, na década de 60, de 70, né, uma massa de trabalhadores que são expulsos, né, da terra no período da Revolução Verde, que vão habitar aí as grandes cidades, as periferias, né? E que isso traz, né, para a cidade a questão das grandes aglomerações, né? Concentração de pessoas, que isso traz desafios aí no campo da própria ordenação, né? Da arquitetura da cidade, né? Do campo da educação, da saúde. Você tem caos, né? Acho que essa crise ela traz para nós o que é o caos da saúde, o que é a falta de investimento na saúde ela gera, né? Então, a desigualdade do acesso à terra, ela é muito estruturante para a gente pensar todas as outras desigualdades, para a gente pensar essa desigualdade social, para a gente pensar essa crise que é muito mais para além de uma crise social, né? É uma crise estrutural mesmo, é uma crise
de que sociedade é essa que a gente tem e que sociedade que a gente quer viver e que a gente quer construir. Então, ao mesmo tempo, né, que não querendo deixar para baixo, que ela expõe todos esses problemas, eu acho que aponta algumas questões para nós também, né? Primeiro, de que o capitalismo ele é insustentável, né, do ponto de vista humanitário. Não dá para se pensar uma sociedade onde seres humanos tenham todos os seus direitos garantidos e tenham qualidade de vida e tenham justiça social dentro dessa lógica do capitalismo. Não dá para pensar nisso. É incompatível o que o capitalismo coloca para nós. Então, é preciso construir uma nova sociedade. E é preciso construir uma nova sociedade a partir do que é a nossa realidade e de quem são os trabalhadores que a gente está falando. Então, por exemplo, as campanhas de solidariedade, né, que a gente tem feito, não só a MST, mas diversos outros grupos têm feito, né? Isso dá um apontamento de esperança muito grande na gente, né? De pensar, assim, quem tem recurso, né, fazendo doações. Eu vejo isso muito, eu particularmente vejo isso muito na nossa ação da marmita, né? A gente tem a marmita solidária aqui no Rio, que a gente coordena, que a gente está fazendo agora de 15 em 15 dias. E como é que as pessoas contribuem, assim, a gente faz uma divulgação da contribuição e as pessoas, assim, né, nem que seja assim, eu vou doar uma marmita, a gente fez lá os cálculos de quanto é que é para você fazer uma refeição, e a gente colocou lá nos nossos materiais de divulgação, e as pessoas, assim, nem que seja para doar, assim, é o que eu tenho hoje, é R$8. Então, assim, é R$8 que eu vou doar. Eu acho que isso renova as nossas forças e renova as nossas energias. Você tem um conjunto, né, de pessoas que tem uma situação financeira, às vezes nem tão melhor assim, né, mas que pensam que a solidariedade é aquilo, né? Você reparte o que você tem, você não é repartir o que está te sobrando, né? Então você doa. Sim, eu tenho um pouco, mas tem gente que tem muito menos que eu, então eu vou doar um pouco que eu tenho e eu vou repartir com essas pessoas que não têm nada. Então você tem um conjunto de pessoas, né, que doam recursos. Você tem aí, do ponto de vista dos camponeses, né, da agricultura familiar, doando aquilo que tem, né, que é a sua produção de alimentos e são as suas lavouras, né, você tira uma parte para doar para a solidariedade. Você tem aí pessoas se voluntariando, né, que é um número gigante de pessoas que estão se voluntariando para ajudar, mesmo com todos os riscos de saúde, né, que esse tempo aí nos coloca, mas que se colocam a ajudar a organizar as cestas, a recolher, a comprar o que falta, né? Aí distribuir. Então, eu acho que essa solidariedade que a gente tem visto no Brasil, e desde assim, de pequenos grupos que você vê, né, até grandes ações aí, de solidariedade, de produção de máscara, né? Você vê várias mulheres aí estão desempregadas, mas que têm máquinas em casa, que estão produzindo máscara, estão doando máscara. Né? Você vê universidades com projetos para produção de álcool, né? Mudando todas as pesquisas, às vezes aí no campo da saúde, mudando toda a sua pesquisa para descobrir, para ter maior conhecimento aí sobre o coronavírus, para ver como é que a gente... Tá? Então, você tem uma parcela muito grande da sociedade que se debruçou nesse período, né, para fazer uma ação de solidariedade, para entender e para buscar uma saída coletiva, né, porque a saída não é individual, assim, não basta, eu acho que esse momento ele também traz isso para nós, né, acho que a saída não é individual, não basta eu me cuidar, eu fazer isolamento, né, se o meu outro não estivesse cuidando, né, eu não fazer isolamento, eu prejudico o outro não fazer me prejudica, então essa ideia da coletividade, eu acho que ela também traz para nós, então eu acho que é isso, assim, em momento de pandemia, a gente tem que
a gente se torna a gente vem se tornando seres humanos melhores. Não estou dizendo que todo mundo vai sair melhor dessa pandemia, que a gente sabe que não é isso, né? Mas muitas pessoas, né, vão sair seres humanos mais humanizados, né? Porque a gente vive hoje uma lógica também assim da coisificação, né? A gente é só braços, pernas. A gente tem salvação, a gente tem jeito e a gente consegue construir alternativas coletivamente para sair dessa. Então, basta a gente fazer o nosso trabalhinho de formiguinha que a gente vem fazendo, né? E que a gente vai conseguir aí sair dessa bem, sair dessa vivo, porque é isso em primeiro lugar que a gente precisa sair e que a gente vai aí construir, quem sabe, uma nova sociedade aí com outras bases, com outros princípios aí nesse próximo período. Eu queria ler uma poesia aqui, Patrícia, para encerrar, mas eu não estou achando. Claro! Eu queria só dizer que é um trabalhinho de formiguinha, mas que já distribuiu centenas de toneladas, Brasil afora, de alimentos saudáveis, pautados na agroecologia. Então, é preciso ressaltar que o trabalho de formiguinha, que na verdade está levando elefantes aí pelo Brasil. Não, mas é que é isso, né? Porque é trabalho de formiguinha, porque o Brasil é tão grande, né? E aí, às vezes, o que a gente faz é só isso daqui, né? Mas é só isso daqui que está tendo um significado muito importante para muitas pessoas, né? E que está fazendo muitas pessoas sobreviverem, né? Mas porque não é isso, né? Assim, acho que a nossa preocupação não tem que ser a quantidade, mas que a nossa ação ela reflita no outro e que ela possa melhorar as condições de vida do outro. E aí, se está atingindo muito, ou se está atingindo só alguns poucos, né? Isso vai impulsionando para que outras ações também vão acontecendo, né? É isso. O tamanho da ação é do tamanho da fome de quem está sentindo, né? Obrigada, assim, desde já, né, por essa participação. Estamos aqui à disposição, atualmente só virtualmente, né? Mas também que logo, logo a gente vai poder estar junto aí de novo. E eu estou aqui num bar, que eu estou num assentamento, e eu vim num bar para pegar o Wi-Fi. Então, desculpa aí a movimentação por trás de mim. É que eu tô aqui no assentamento e onde eu tô não pega internet, né? Essa poesia é de um companheiro nosso do MST, que eu gosto bastante, porque eu acho que ela traz essa ideia aí do esperançar, né? O nome da poesia é Tempo de Colher. Há momentos na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente, mas vence quem não desanima e busca em sua autoestima a força para ser persistente. O tempo passa lento, mas também passa. Com ele, a glória do imperador. Quem tem as mãos de construir, terá de levantar-se e decidir o dia de enterrar a dor. E erguer-se de todos os lugares, para dizer que é hora de colher tudo que se plantou. Gente, é como água do mar. Mesmo se movendo devagar, mostra no seu balançar que nunca se dobrou. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheiro. Você é o guerrilheiro que a história nos deu. Regamos o deserto da consciência e um novo ser nasceu. É hora de ir em frente, companheira. Você é a guerrilheira que a história nos deu. Do Adhemar Bouco. É isso. Obrigada, Patrícia. Imagina, Luana, nós é que agradecemos imensamente suas contribuições, suas palavras. A gente sabe a luta que é para você conseguir, né, mesmo estando no assentamento, para poder se disponibilizar, né, internet, tudo isso é complicado. Mas a gente quer, de certa forma, também disponibilizar as ações do Complexo de Formação de Professores para o que o MST precisar.
Nós aprendemos sempre muito com vocês e se a gente puder, de certa forma, se doar também um pouco para estar junto com vocês, para contribuir, seja lá com o que for, o Complexo de Formação de Professores está à disposição. Nós trabalhamos com uma perspectiva que ela é a perspectiva da horizontalidade, né? Uma perspectiva com a qual o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra sempre trabalhou, né? Então, para a gente é uma afinidade muito grande, né? E tecer essa conversa, porque ela se pauta nesse princípio de horizontalidade. Nós trabalhamos com escolas públicas, várias escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, e a nossa ideia é exatamente essa, de que, assim como a universidade ela é privilegiadamente um espaço formativo, né? A escola pública também é um espaço formativo para a formação dos nossos professores. Então, a professora, o professor que está na educação básica, ele é um professor formador também. E aí a gente também abarca essa ideia de que o movimento social também é formativo. Então, a gente fica agradecido pelas inúmeras vezes que vocês receberam os estudantes da universidade nos assentamentos, nos espaços em que vocês estavam promovendo conhecimento. E acho que em algum momento na entrevista você falou que não, mas nós nem sempre estamos fazendo um conhecimento que é científico. Eu acho que para nós todo conhecimento que ele é produzido, em especial o conhecimento que é produzido dentro do movimento social, ele é científico, sim, né? Mesmo não tendo professor da universidade lá, são movimentos que produzem ciência o tempo todo, né? E a ciência é isso, a ciência é o que nos faz, a partir do estudo, avançar enquanto humanidade. Então, muita gratidão, Luana, pelas suas palavras e espero que você também avance dentro do movimento social, né, nos desejos, nos anseios, né, da Diretoria Nacional do MST. E este é mais uma entrevista do ciclo de ações virtuais do Complexo de Formação de Professores, né, hoje com a professora, né, Luana? Você também, né? Professora Luana Carvalho. Professora Luana Carvalho, da Diretoria Nacional do MST no Rio de Janeiro. E a gente pede para que você que esteja assistindo curta as nossas redes sociais, disponibilizadas no Facebook, aqui no nosso canal no YouTube, tá? E nos vemos nas próximas entrevistas.